Estamos conversando sobre os espaços de potência que a maternidade nos traz. E hoje a gente está falando um pouquinho sobre a expressão das emoções. Então a gente começou a falar sobre os limites, a gente começou a entender um pouquinho sobre nós nesse processo da maternidade, na importância da autenticidade nesse processo, e não seguir os modelos que estão fora, mas seguir o que o próprio coração diz, a própria intuição e as próprias demandas da nossa família, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a expressão da criança e que isso não é o que a criança é simplesmente uma expressão da criança. Então muitas vezes a criança se comporta de determinada maneira diante de determinadas situações e emoções. Então quando a criança se frustra, quando a criança sente raiva, quando a criança está triste, ela pode ter determinadas ações e comumente a gente começa a enquadrar essa criança dentro de um estereótipo, dentro de um rótulo. Então uma criança que joga tudo, ou uma criança que chora muito, ou uma criança que se relaciona, né, com as coisas de uma forma que a gente chama de agressiva. Enfim, a gente começa a olhar para essas ações e achar que a criança é isso. Então a criança é uma criança difícil porque ela tem determinadas reações. Ela tem determinadas reações diante das emoções que ela sente. E é muito importante e muito libertador a gente entender que ela não é essa ação. A criança não é essa reação. A criança não é chorona, a criança não é briguenta, a criança não é agressiva, a criança não é. Esse é uma parte de uma reação a uma determinada emoção. Ponto. Isso não faz dela alguém assim. E quando a gente tira o foco desse rótulo, a gente começa a se relacionar com liberdade com essa criança. A gente começa a olhar principalmente para a potência que essa criança traz. Então, vocês já devem ter ouvido falar que aonde a gente foca o nosso olhar, a lente aumenta, e a ação aumenta, e tudo aumenta. Então é um pouco disso. Se a gente foca muito o nosso olhar na reação de agressividade, que a gente chama de agressividade, que é essa reação intensa da criança a determinadas frustrações, a gente começa a achar que a criança é só isso. Então a criança é briguenta, ponto final. E aí a gente deixa de enxergar toda a potencialidade da criança. E isso faz com que a gente também se limite. E esse é uma coisa tão comum e tão desafiadora para os nossos dias, porque a gente é como se fosse uma armadilha da nossa liberdade. A gente se pega muitas vezes rotulando e não sabendo mais o que fazer e com problemas que parecem gigantescos em relação à educação. E na verdade essa é uma parte de todas as outras partes que esse ser traz de demandas internas e tá aprendendo a lidar com as emoções. Quando a gente olha que uma criança de 3 anos é só uma criança de 3 anos aprendendo a lidar com as emoções e ela não é um problema, isso abre um espaço para entender a potencialidade que ela traz. Então, a gente foca o nosso olhar. Façam esse experimento por uma semana. Foca na alegria, no sorriso, na gentileza. Busca colocar tamanhos... Foco. Busca colocar foco, colocar tua intenção no tamanho que as coisas têm realmente. Então, no tamanho que a alegria tem, que o olhar daquela criança traz, o sorriso, os momentos do brincar criativo, o brincar livre. Começa a focar nisso e entender em quantos momentos acontecem os momentos difíceis e em quantos momentos acontecem momentos belíssimos na relação de vocês. Isso vai abrindo espaço interno para se relacionar de uma forma mais autêntica e para permitir que a criança também explore as suas emoções e comece a lidar com as emoções sem a nossa relação de rótulo e de estereótipo para essas crianças. Então é muito libertador. Espero que vocês consigam fazer esse experimento, porque ele realmente é transformador. Agora mais 3.